Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, no programa Papo na Cidade, eu estou aqui com o nosso amigo Rogério Martins. Rogério Martins é um professor universitário, palestrante, mentor, enfim, um bombril que nem eu, com mil e uma utilidades aí positivas aí. Tô certo, Rogério? Opa, a gente vai se virando, como dizia o Faustão, né? Vai se virando nos 30, né? Tá certo. Então, Rogério, ninguém melhor que você mesmo para se apresentar. Por favor, diga aí o que você faz aí para quem está aqui vendo esse programa aqui. Legal. Bom, a história é longa porque tem vida envolvida, né? Não se Tem preocupe, bastante coisa aí. pode ir falando aí, daí eu vou te cortando aí para colocar Não, algum legal. fogo aí na lenha aí. Perfeito. Eu acho que eu gosto sempre quando eu tenho alguma oportunidade como esta, né? De falar um pouquinho a respeito de quem eu sou, né? Aonde eu estou hoje, o que eu construí para chegar onde eu estou hoje, profissionalmente, até pessoalmente também. Eu gosto sempre de começar contando um pouquinho sobre o início das minhas escolhas profissionais, né? Por onde que eu caminhei, por onde que eu pensei caminhar a minha vida, né? E até recentemente, comentando com algumas pessoas, eu falei, você sabe que era uma das coisas que eu tinha de adolescente, eu queria servir a Marinha, né? Eu sou apaixonado pelo mar, eu sou apaixonado por essas coisas, né, que estão relacionadas a essa área, e eu tinha essa fantasia, né? Achava a Marinha uma coisa maravilhosa. Mas aí, não sei se eu tive alguma iluminação, alguma coisa, que eu falei, não, eu vou seguir um caminho um pouquinho diferente, e aí eu fui buscar o caminho da formação, da graduação, e nessa escolha, né, também de por que caminhos que eu vou, eu acabei indo para o caminho da área das ciências sociais, né? Fui buscar a psicologia como uma disciplina a qual eu pudesse ajudar pessoas, né, a se conhecerem, a se aprimorarem, se desenvolverem, e eu tenho certeza hoje que na época foi a melhor escolha desde a época para agora, né, porque é um campo bastante amplo, vasto. Na época que eu fiz a minha formação, na época que eu estudei, claro que a gente não tinha ainda essa mesma representatividade que a gente tem agora. Hoje, o campo da psicologia, ela tem um olhar bastante diferente. Nós temos tido aí recentemente muitas questões relacionadas à saúde mental que dão um peso maior a essa área, né? Então, mas no caminho, no meu começo profissional, né, logo após a minha formação, a minha graduação, eu não fui para a área clínica como quase todos os meus colegas, por na época não considerar que eu tinha uma maturidade suficiente para poder lidar com essas questões tão mais complexas da vida humana. E eu fui para a área organizacional, eu fui para a área que a maioria das pessoas conhece, né, como a área de recursos humanos, né, e ali eu fiz a minha carreira, e foi uma carreira que eu tenho bastante orgulho de ter trabalhado em algumas empresas bastante conhecidas, né, como Danone, Petbon, Tectoy Brinquedos, e outras empresas não tão conhecidas de mercado, mas de grande porte, multinacionais, enfim. E isso tudo me ajudou também a construir um pouco esse olhar multidiverso, né, de conseguir olhar não só o campo da psicologia dentro das organizações, mas poder também olhar um pouco da formação, do desenvolvimento das pessoas, numa atuação mais pragmática, né, mais prática. E isso foi bastante importante para mim, porque me ajudou muito a crescer como profissional, a crescer como pessoa. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas brilhantes que me ajudaram muito no meu desenvolvimento. Então, tudo isso eu posso dizer que foi me moldando, né? Como hoje em dia a gente fala, né? As pessoas modelam pessoas de sucesso, né? Eu vejo o que essas pessoas fazem, né, no seu dia a dia para se tornarem pessoas bem-sucedidas. Eu tive a oportunidade, nesse período, de trabalhar com pessoas que hoje a gente poderia dizer que seriam mentores, né? Na época a gente não tinha esse tipo de nomenclatura ou esse tipo de olhar, mas eu tenho certeza que foi um período bastante rico de aprendizado, né? Então, essas experiências profissionais em empresas de características diferentes,
a ramos de atividades diferentes, me ajudou muito a construir o que depois, ao longo do caminho, eu fui transformando na minha atividade solo, né? Então, eu trabalhei aí durante praticamente 15 anos na área organizacional, desde estagiário, né, começando ali do básico até chegar à posição de liderança, de comando de equipes, dentro da área de recursos humanos de algumas dessas empresas. E tudo isso, obviamente, vai te ensinando também a você lidar com os grandes desafios que a gente tem, né? Hoje em dia, o meu carro-chefe do meu trabalho, junto às pessoas, junto às empresas, está com foco no desenvolvimento de lideranças, né? E eu tenho certeza que toda essa experiência acumulada, todas as vivências, né, que eu tive a oportunidade de passar, elas me ajudaram a construir o que hoje eu tenho como contribuição para estas outras pessoas, né? Claro que somos diferentes, temos maneiras diferentes de lidar com as situações, mas hoje eu atuo não só como consultor na área de recursos humanos, desenvolvendo trabalhos de treinamento, de desenvolvimento profissional para equipes, para várias pessoas, mas também um trabalho direcionado para o desenvolvimento individual de lideranças. Então, isso tudo acaba ajudando muito, né? Não só em função do preparo, da formação, dos estudos constantes, etc., mas principalmente por causa da experiência vivida, né? Então, essas experiências vão nos dando um olhar diferente, né? E não só a experiência pessoal, mas a experiência muitas vezes adquirida, né, nesse processo também, né? À medida que você contribui com o crescimento de uma outra pessoa, você também aprende com aquilo, mesmo não tendo vivido aquela experiência daquela pessoa, mas você aprende, né, a partir das outras pessoas, a como também lidar com determinadas situações que às vezes você talvez não tenha vivenciado, mas pela troca, pelas experiências da outra pessoa, você tem a oportunidade para também se enriquecer, né? Então eu posso dizer assim, que nem você brincou, né? Eu sou um bombril aí, que nem você, né? A gente tem 1001 utilidades, né? Mas eu acredito que isso é uma construção, né? Eu passei por vários momentos de carreira, né? Momentos de me especializar em determinadas áreas, em determinados focos, depois aquele momento, né, Garcia, que a gente teve lá de generalização, né? Você não pode ser um especialista, você tem que ser um genérico. Eu posso dizer que, assim, com bastante orgulho, que eu passei por vários momentos profissionais, de várias transições profissionais, a saída do regime CLT, que é um grande desafio, acostumado a trabalhar naquela rotina de horário, né, de sistema, de controles, tudo muito programado. O brasileiro, ele tem muito essa pegada da CLT, né? Então, o momento quando eu fiz a minha transição de carreira, de sair do regime CLT e ir para um regime autônomo, né, trabalhar pela minha própria empresa, ser o empreendedor do meu negócio, isso causa, com certeza, ali diversos desafios novos que, na época, com certeza, eu não estava nem um pouco preparado, por mais que achasse, né? E foi numa época, ainda foi numa transição, essa transição foi de 2000 para 2001, então era um período ainda que muitas coisas não tinham a estrutura como a gente tem hoje, de internet, de redes sociais, de divulgação de trabalho, de publicação, né, de você se tornar uma pessoa visível no mercado. Então, isso tudo foram desafios que, para a época, foram extremamente diferentes, né? Hoje, quando eu vejo muitos profissionais chegando nesse mercado, buscando essa atuação como autônomo, como um palestrante, ou como um mentor, ou como coach, etc., eu vejo que muitos caminhos foram trilhados para que hoje houvesse aí um pouco mais, não diria facilidade, porque fácil nunca é, né? Mas eu diria que, assim, já tem alguns caminhos que eu posso olhar para trás e ver por onde caminhar sem cometer certos erros primários, né? Mas, enfim, eu acho que uma das coisas importantes de toda essa jornada é nunca se arrepender daquilo que fez ou deixou de fazer, aprender com as falhas, com os acertos, né? E eu posso dizer que eu tenho mais acertos quando eu olho para trás do que falhas. E tudo isso vai construindo a gente, né?
Bom, aproveitando aí esse gancho aí dessa última fala sua, onde você pegou e falou que você foi se adaptando, adequando aí com o tempo, eu acho muito importante deixar essa mensagem aqui para as pessoas, porque hoje nós vivemos num mundo de muitas facilidades. Inclusive, nesse momento aqui, deve ter muita gente me xingando, falando assim, mas esse cara é maluco falar de facilidade? É que as pessoas não têm noção como é que era o mundo há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás e um pouco mais lá atrás ainda, 40, 50 anos atrás. Eu hoje estou com 58 anos na gravação desse programa aqui, nós estamos em 2024, então eu vivi aí assim como você, grandes momentos aí de mudanças no mundo. Tá? Sim. E até eu tenho um filho de 18 anos, de vez em quando eu converso com ele no carro, quando estou levando ele para a faculdade, eu falo para ele assim, olha, eu ouço muita gente falar, na minha época que era bom. Aí o que é essa na minha época que é bom, aí que as pessoas falam? Normalmente você está remontando alguma época relativa à infância ou adolescência, né? Sim. E eu falo para ele uma coisa assim que provavelmente eu sou um dos únicos aí que talvez fala isso. Eu falo assim, olha, eu não tenho nenhuma boa lembrança dessa época aí que eu era criança e adolescente, que é exatamente na faixa dos anos 70 e 80. Sim. Porque o mundo era muito chato naquela época. Chato em todos os sentidos, de dificuldades que nós tínhamos para tudo. Sim. Então, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo agora, que é uma videoconferência de duas pessoas totalmente distantes. Eu estou aqui em São Paulo nesse momento, você está em Santos. Exato. Era impensável nos anos 70. Nem em ficção científica tinha isso. Tá? Só em filmes lá espaciais, tipo Star Trek, lá que aparecia alguém conversando com outro numa nave mostrando a imagem. Mas do mundo Jetsons, real... né? Mas no mundo real a gente não conseguia imaginar esse tipo de coisa. Era fantasia. Né? Verdade. Assim como o mundo de TV, cinema, tecnologias aí das mais variadas, era uma época extremamente chata, que eu não tenho saudade nenhuma e não quero nem saber disso. Então, quando alguém fala na minha época, eu respondo para ele assim, a minha época é agora. Só que para eu ter chegado nesse agora, eu tive aí como você uma construção. Então, a gente foi aprendendo coisas do tempo aí e vendo elas acontecerem. Que é isso o principal ponto que eu queria falar, né? Então, assim como você é daquela época lá que nós tínhamos que pegar a fila de 4, 5 horas para conseguir um telefone nos planos de pensão. Hoje é impensável. E né? Caríssimo, né? Caríssimo. Então, o que eu estou querendo juntar aí com o que você está dizendo é que uma coisa que acontecia também nesses tempos aí mais remotos era o cara entrar numa empresa e ficar 20, 30, 40, 50 anos trabalhando numa empresa. Isso era básico, né, Garcia? Assim, eu trabalhei muito com recrutamento e seleção no início da minha carreira. Sim. Então, fiz muito processo seletivo e uma das características do processo seletivo era quanto tempo a pessoa estava ou trabalhou na última empresa. Então, assim, se fosse menos do que 5, 6 anos, nossa, essa pessoa é inconstante. É ruim. Era inconcebível. Né? Então, é inconcebível você contratar alguém. E hoje em dia é ao contrário, né? Nossa, essa pessoa ficou 5, 6 anos na mesma empresa? Caramba! Não, então, é justamente isso que eu ia colocar aí, né, para a gente discutir aqui, né? Porque nisso aí houve uma mudança radical ao longo dos anos. Você mesmo está falando aqui agora. E nessa mudança radical, muitas pessoas também não conseguiram se adequar. Então, hoje, por exemplo, no LinkedIn, que é onde eu conheci você, Sim. Eu vejo aí uma choradeira constante de etarismo, que ninguém contrata mais, etc. e tal. Então, isso aí do etarismo tem a ver também com o que você falou agora há pouco. Da pessoa não querer se reinventar. A pessoa está com aquela cabeça lá de ficar 20, 30 anos, se aposentar numa empresa. Né? Sim. Pode ser que aconteça isso. Tem empresas que ainda têm esse tipo de pessoa trabalhando aí. Mas hoje, no mundo dinâmico do jeito que é, com as mudanças que acontecem a todo momento, a pessoa tem que
tem que pôr na cabeça dela o seguinte: eu não sei como vai ser meu dia de amanhã, mas eu tenho que estar preparado a mudar alguma coisa para ter o próximo dia depois dele, né? Eu vejo assim, Garcia, quem mais resiste as mudanças vão acontecer de qualquer jeito, não tem o que fazer, não tem o que falar, né? Obviamente vão ocorrer mudanças que vão ser positivas para a pessoa e vão ocorrer mudanças que não vão ser positivas, isso faz parte da vida, né? Mas a questão não são as mudanças, é a maneira como a pessoa lida com elas, né? Exatamente. É a forma como eu trato as coisas que acontecem comigo. Né? De repente, eu passo por uma frustração, ou eu passo por uma situação desconfortável, desagradável. A maneira como eu reinvento esta situação, eu tive ao longo da minha experiência, como eu citei, claro, eu fui bastante resumido, mas assim, eu tive algumas situações de frustração que eu fui demitido. Uma vez eu fui demitido, eu nunca tinha sido demitido, e aquilo foi um choque. Eu fui demitido numa época do Plano Collor, você se lembra, né? Foi uma época tenebrosa. Fechou-se. Fiquei um ano desempregado. Nossa, desempregado no Plano Collor foi a maior situação assim complicadíssima. E naquele momento não havia muito o que se fazer. E eu tive que me reinventar. O maluco é isso, né? Uma das formas que eu usei para me reinventar, poucas pessoas até sabem disso, foi começar a fazer uma coisa completamente diferente, numa área totalmente distinta, que foi fazer dança de salão. Eu fui buscar dança de salão, pra você ter uma ideia. Para quê? Para trabalhar a cabeça, para lidar com gente. Eu não tinha o que fazer, né? E era uma época que assim, a gente não tinha telefone celular, você não tinha as facilidades que a gente tem hoje de mandar um currículo, de preencher um formulário de emprego em algum lugar, em algum site, né? Então, assim, eu precisava ocupar a minha cabeça, eu precisava ter como se fosse um processo terapêutico, e isso, você não faz ideia, o quanto foi importante para a minha vida. Eu socializei com pessoas diferentes, eu conheci áreas, né, desenvolvi habilidades que eu não tinha, ajudou muito para, por exemplo, chegar num processo seletivo, estar mais relaxado, sabe, não estar com aquela tensão, com aquela ansiedade. Então, às vezes, o se reinventar não significa necessariamente mudar de área, né, ou procurar uma nova atividade profissional, ou estudar alguma coisa diferente. Às vezes é você efetivamente romper certos paradigmas, né? Então, essa questão uma palavra que está muito em moda, né, a resiliência, né, a capacidade de você se reinventar, de você mudar a sua maneira de enxergar as coisas, de fazer as coisas, é algo que a gente descobre na prática, né? Por mais que você leia livros, estudos, né, casos, na prática, quando a coisa acontece com você, é ali que a vida vai te questionar, é ali que a vida vai te chegar e vai falar assim, tá bom, e agora? Tudo aquilo que você aprendeu na teoria, ou tudo aquilo que você estudou, agora a gente está te testando aqui. Como é que você lida com isso, né? E eu acho que essa é uma das grandes sacadas, pelo menos eu tenho para mim, e como professor, como mentor de carreiras, como profissional, consultoria e tal, é algo que eu tento passar para as pessoas com quem eu desenvolvo esses trabalhos, não meramente o conteúdo. Eu acho que a grande lição que você, eu, todos nós que lidamos com pessoas, né, nesse projeto de desenvolvimento, é exatamente conseguir fazer com que as pessoas tenham esse olhar diferenciado, esse olhar mais crítico, esse olhar de sair do senso comum, né, e, de repente, testar. Poxa vida, por que não? E eu vou te falar, olha, nesse processo aí de dança de salão, eu consegui, na época, uma namorada, eu consegui vários amigos, eu aprendi efetivamente a dançar. Hoje eu estou bastante enferrujado, né? Mas, assim, foi um período, assim, espetacular da minha vida, né? E em outro momento, outra situação, muitos anos depois, né? Muitos anos depois, eu passei por uma situação, de novo, desafiadora na minha vida, e eu fui por um outro caminho, dessa vez completamente diferente. E isso eu também, muitas vezes eu comento com algumas pessoas, né? Uma amiga minha me indicou um local em São Paulo, né, que eles desenvolvem projetos gratuitos de meditação, de autoconsciência, de autoconhecimento, e é um local
que tem uma cultura indiana. Então, é uma ONG, né, um centro, no qual eles desenvolvem gratuitamente eventos, palestras, treinamentos. E isso, no momento que eu estava passando, foi outra virada que eu tive. Assim como a anterior, essa foi uma outra virada. Eu aprendi algo novo, mais uma vez, né? Fiz um curso de formação sobre meditação, sobre várias áreas que, inclusive, estão ligadas e que eu uso até hoje para mim, né? Então, quando eu falo de reinventar, muitas vezes é isso. É você se permitir, né? E, de repente, ir lá. Vamos ver o que é isso aí. Gostei ou não, ok. Mas, pelo menos, eu vou atrás em busca de algo que possa ser diferente, que possa ser transformador. E a vida hoje, ela requer muito isso. Isso é uma das coisas que como eu leciono na faculdade, e hoje eu leciono já desde o ano de 2002, né? Então são aí pelo menos até agora, 22 anos de área acadêmica. E no começo, quando eu comecei a lecionar, era muito comum a sala de aula ter praticamente 95%, 96% de jovens, pouquíssimas pessoas com mais de 40 anos de idade, com mais de 30, 40 anos de idade. Hoje, a gente já tem uma realidade, graças a Deus, aí, a gente tem uma realidade um pouco já diferente. A gente já tem mais pessoas mais maduras, pessoas, inclusive, que estão fazendo uma segunda graduação, outras que estão fazendo a primeira graduação. Eu tenho uma aluna em especial, falou, poxa, eu estou há 30 anos sem estudar, estou voltando agora. Então, assim, é muito bacana você ver que as pessoas também, mais maduras, mais experientes, mais velhas, elas também estão se permitindo. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vem com essa coisa que hoje a gente ouve muito e se comenta muito, desses conflitos de gerações, né? Dessas diferenças de formas de lidar, de se comportar, de interesses, né? Então, eu tenho alunos ali que são mais jovens, claro que tem muitos extremamente interessados, extremamente dedicados, mas uma grande parcela hoje, não sei se por uma história, um histórico de vida mais recente, mas assim, bastante, eu diria até desinteressados, né? Não pela matéria, não pelo curso, mas talvez não se encontrando em alguma coisa que seja representativo para eles, né? Então esse é um grande desafio, né? E eu acho que isso é uma das coisas, pelo menos para mim, que me move, né? Lidar com esses desafios o tempo todo. Eu acho que isso é o grande motor que impulsiona, né? E eu vejo que para essa geração agora, acho que talvez o grande desafio seja esse, encontrar aquilo que faça com que você desperte, que você encontre desejo, interesse, vontade de fazer algo que seja importante. Essa é uma das coisas que eu tenho percebido bastante. Então, quero pegar esse gancho aí para falar duas coisas. Primeira, eu sempre faço essa observação que eu vou fazer agora para todo mundo que eu converso aqui na TV Humana. Nós da TV Humana não se metemos em política, não falamos notícias ruins, etc. Mas eu vou ter que fazer um comentário aqui que ele raspa com política, mas ele tem a ver com liderança. Sim. Tá? Isso que você está falando aí desse choque de gerações, dessa geração ser, vou falar um pouco até mais abertamente, que você ser desinteressada pelo conhecimento, tem a ver, na minha ótica, com duas situações. Primeira, a informação instantânea. Sim. Porque como você falou, quando você começou lá atrás, nós não tínhamos aí Google, não tínhamos internet, não tínhamos nada do que temos hoje. Era livro, manual, biblioteca. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou um dos primeiros usuários de internet do Brasil, e eu sempre cito isso, tá? Porque muita gente aí pega e fala, esse cara não sabe o que fala. Não, eu sei o que eu falo porque eu vivi. Então, quando a internet foi liberada para os 2.000 primeiros usuários no Brasil, eu fui um dos 2.000. Então, eu peguei lá no comecinho a coisa. Então, como digo, eu vi as coisas acontecerem. Então, quando a internet chegou aqui no Brasil, era uma novidade para todo mundo. Sim. Então,
ninguém sabia direito o que era. Se alguém falar, não, eu já sabia, era expert e tal, mentira, ninguém sabia. Era muito difícil acessar a internet, precisávamos de 3, 4 programas aí para poder fazer funcionar, com linha de escada, custo caríssimo para acessar a internet. Daí entrávamos lá, via aquelas coisas lá, colorida, tal, imagenzinha, texto, mas o que é isso? Sim. Até daí você descobrir um buscador de informação, que daí nós tínhamos alguns lá no começo, que não era Google e não era Yahoo. Sim. Até descobrir isso daí, até ver como é que era, até começar a achar alguma coisa e tal, aí era bem interessante. Sim. Porque naquela época lá surgiu o conceito de navegar na internet. É verdade. Então, facilitou alguma coisa pra gente? Opa, se facilitou. Porque daí você conseguia pesquisar coisas que demorariam. Você ia ter que levantar da cadeira e procurar um livro. Né? Sim. Tinha tanta informação na época? Não. Mas a internet, quando começou a ser comercial, que é ao contrário do que muitos imaginam, é que no Brasil levou aí um tempão para chegar. Não, chegou com diferença de meses aí do que foi aí no resto do mundo aí desenvolvido. Tá? Ela se desenvolvia muito rápido. Então, todo dia lá tinha muita gente abastecendo de conteúdo, página nova e tal. E nós estamos falando em termos planetários, não em termos de Brasil só. Então, os conteúdos foram crescendo de forma exponencial. Então, isso daí facilitou a vida demais. Depois, aí na primeira década aí dos anos 2000, aí surgiu o YouTube. Uma coisa, para mim, que foi revolucionária. Foi, verdade. Cada um poder criar seu próprio vídeo e divulgar ele. Isso daí, querendo ou não, fantástica essa ideia. Sim. E aí, o que acontece? Começou-se a colocar vídeo de tudo que você possa imaginar. Só que vídeos lá eram relativamente longos naquela época lá. Uns 5 minutos, às vezes até um pouco mais de minutos aí. Então as empresas começaram a ver essa ferramenta com bons olhos. Então, manual lá de como usar, por exemplo, um liquidificador. Então, tinha um manual, mas colocava o vídeo lá no YouTube com alguém mostrando. Isso daí facilitava até de todos os pontos de vista. Do ponto de vista de atendimento ao cliente, do ponto de vista de marketing, de tudo, né? Só que foi crescendo o número de ferramentas aí disponíveis para as pessoas, e hoje nós estamos numa era aqui que as pessoas não têm mais paciência de ver um vídeo de 5 minutos, ou ver esse vídeo nosso aqui de 40 e pouco, 50 minutos aqui. Eles querem ver vídeo aí em 6 segundos para ter a resposta. São os cortes, né? Só que com isso daí, o que está acontecendo no mundo aí, eu vou falar de uma forma bem radical e uma forma terrível até. Nós estamos partindo para uma verdadeira imbecilização da sociedade. Porque ninguém mais sabe nada. E daí, quando alguém sabe, ele é rei. Né? Então, nós estamos chegando no nível que o cara... E nós vemos aí nesses programas aí de TV, aí, que às vezes é key show, aí, o cara pergunta, São Paulo é um continente ou um país? Entendeu? E daí o cara às vezes não sabe. Aí fica pensando, não sabe. Né? Então, e ainda se constroem narrativas, né, Garcia? Assim, as pessoas, eu venho aqui, por exemplo, falo um monte de informações, trago um monte de dados, que nem você começou a falar. Lógico, você viveu isso, eu vivi também. Nós temos uma história para poder contar, mas você vê pessoas assim que não têm esse histórico, não tem esse referencial e, eu vou usar uma expressão que eu não gosto muito, mas enfim, vomitam um monte de informação, um monte de coisa, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, seja em política, seja em qualquer outro tipo de informação, e é tudo bem, né? Ninguém para pensar, mas analisar. A pessoa não para pensar justamente disso, porque nós estamos num mundo de imbecilização total da humanidade. O que eu ia chegar, isso daí foi só para ir no ponto aí, que isso daí explica um pouco do porquê desse desinteresse dos jovens aí atuais. Eles querem informação instantânea, então ele não quer aprender, ele quer uma resposta imediata. Então a resposta imediata vou imaginar, deu na cabeça do cara, quero construir um carro. Então ele não sabe que ele tem que primeiro aprender os componentes do carro, o que é um carro a combustão, o que é um carro elétrico, o que é um carro híbrido, enfim. Ele quer saber o seguinte, como montar o carro. Ele quer que o cara chegue lá e fale, põe o parafuso aqui, põe o parafuso ali e sai ligando o carro. Tá? Mas isso também tem a ver, esse desinteresse nosso aí pelo conhecimento, com os nossos líderes.
atuais. E não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo. Sim, sim. Como eu disse aí, e você enfatiza isso também, nós vivemos algumas grandes transformações do mundo, não só em tecnologia. Transformações geopolíticas, transformações que muitos nem sabem o que é. Então, por exemplo, quando o Muro de Berlim caiu em 89, eu já era adulto. Eu tinha 23 anos. Sim. Então, eu vi aquilo acontecer pela TV. Óbvio que eu não estava lá, mas se eu tivesse dinheiro para pegar um avião, poderia ter ido lá e visto acontecer lá na hora. Sim. Mas hoje não. Então, hoje nós temos aí nesse caminho de imbecilização da sociedade, como você acabou de falar, parece um monte de, como o pessoal diz aí, influencers. O cara não tem conteúdo nenhum, mas sabe falar bem influencer. Né? Sim. E esses influencers aí começam a falar verdadeiros absurdos, do tipo até questionar coisas que aconteceram na história. Exatamente. E líderes também, nossos aqui. Recentemente teve que falou uma bobagem tremenda, não disse que vou falar em política, quem quiser ir lá atrás pesquisa. Falou uma bobagem absurda aí de uma situação lá no Oriente Médio sem o menor conhecimento de causa, não sabe absolutamente nada que está acontecendo. Né? Então, nisso daí, nós podemos falar assim, que essa falta de liderança mundial está assim em todo lugar, né? Estados Unidos está, Europa está, em todo lugar. Parece que os grandes pensadores, as pessoas com conteúdo, estão em extinção total. Né? Sim, é verdade. O que é ser um líder para você? Porque para mim, eu vou dizer os dois que eu considero os dois maiores líderes da história do mundo. Tá? Que tem a ver com tudo isso que você falou, a resiliência, a capacidade de se adequar, a capacidade de mudar situações, de poder influenciar pessoas. Para mim, os dois maiores líderes da humanidade são, e não tem nada a ver com religião, primeiro é Jesus Cristo, tá? Do ponto de vista puramente de liderança. Sim. Né? Saber conduzir as pessoas, tocar, movimentar, tocar corações, etc. E tal. E o segundo líder é um político, é o Franklin Roosevelt dos Estados Unidos. Tanto que, para quem conhece a história, sabe que os Estados Unidos só é isso que é hoje, aí, que muita gente critica, mas todo mundo quer ir para lá, na verdade é bem essa. Não adianta falar que não. Né? Graças a ele que existe esses Estados Unidos. Se não fosse esse cara aí, eu não sei o que seria os Estados Unidos hoje. Seria qualquer outra coisa que a gente não tem condições nenhuma de saber. Então, isso para você, o que é ser um líder? O que é um cara que motive as pessoas a estudar, motive a ter conhecimento, motive a se desenvolver, motive a crescer, motive a ser diferente, fazer diferença para as pessoas? O que é um líder para você? Então, eu acho que sim, você tocou em alguns aspectos importantes, interessantes. Eu vejo hoje, não só a partir daquilo que é o meu campo de estudo, mas é o meu campo de experiência e de atuação. E o que eu vejo hoje é que, assim, quando a gente fala de liderança, eu entendo que não dá mais, como já foi muito usado, uma formatação, né, de uma liderança que serve para tudo, para todos, para todas as situações, para todos os ambientes. Hoje eu enxergo que a gente pode ter vários modelos de liderança. Claro que essas duas referências que você falou, eu vou falar um pouquinho de Jesus Cristo, que não que eu seja um estudioso, mas eu conheço um pouco mais, né, e tenho como mais referência do que o Roosevelt, do que você citou, mas eu diria que, assim, a gente tem vários, eu poderia dizer assim, a gente pode ter vários modelos de liderança que se aplicam a momentos, a situações. Então, às vezes até um líder que é aquela pessoa que dentro de um ambiente, dentro de um determinado grupo, ela não precisa ser uma pessoa brilhante, um referencial histórico, aquela pessoa que vai falar assim, nossa, eu trabalhei com uma pessoa há 20 anos atrás, que eu me lembro até hoje, mas é aquela pessoa que naquele momento soube comandar, soube influenciar, soube conduzir, soube fazer aquilo que era necessário para aquele momento. E aí eu vou te deixar uma provocação, que é uma provocação meio complexa, mas Hitler foi um grande líder, né? Apesar de que para nós, né, no Ocidente, a gente, né, recrimina. Ele remete a algo negativo, mas ele foi... Mas assim, mas como um líder, ele foi um grande líder.
né? Claro que para nós as atrocidades, tudo aquilo que a gente sabe, eu sou um grande curioso pelas questões da Segunda Guerra Mundial, leio, já li muitas coisas, gosto de assistir muitos filmes sobre esse assunto, para conhecer um pouco mais os diferentes lados da história, mas por isso que eu digo isso, né? Quando a gente fala de liderança, é difícil a gente cravar uma coisa e falar assim, não, o líder é aquela pessoa que inspira pessoas. Isso é um fundamento. Isso é um fundamento da liderança, sim, inspirar pessoas, sim, ser um bom comunicador, sim, ser uma pessoa que consegue conduzir as pessoas para uma resolução de situações complexas. Tudo isso são características de um líder. Mas te responder direta e pontualmente o que é a liderança, eu não sei se eu saberia hoje, diante dessa vastidão aí que eu estou te dando, né? Então, assim, eu acho que hoje o que eu enxergo, eu tenho trabalhado muito isso na mentoria individual, com pessoas bastante diferentes. Um exemplo, um rapaz que eu trabalhei mais recentemente, ele é de uma área de logística, e ele veio para mim com uma grande dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, assim, ele era um cara extremamente prático, era um cara de comando, era uma pessoa de resultados, etc., mas com uma grande deficiência na habilidade de se relacionar com as pessoas. Então, um líder precisa ter isso. Então, esta é uma característica importante. Mas, por outro lado, ele tinha pontos importantes de liderança, de resultado, de comando, de voz de comando, de tomar a frente, de tomar decisões, etc. Então, veja, quando eu penso em liderança, eu penso em todos esses aspectos. E aí, olhar para isso, né, e identificar dentro daquilo, como eu falei do Hitler, né, dentro daquele momento em que ele pegou uma Alemanha historicamente fracassada, cheia de problemas, etc., ele foi o líder, claro que com todas as ressalvas que a gente pode fazer, óbvio, né, mas ele foi o líder que para aquele momento a Alemanha talvez precisasse, não daquela maneira. Mas vindo para um lado melhor, né, indo para um aspecto mais positivo, eu não sei se você já assistiu uma série de Chosen sobre Jesus Cristo, é muito interessante, porque eu sou um grande admirador, né, das histórias, das parábolas, das histórias sobre Jesus Cristo, e eu sou criado na religião católica, então todos aqueles processos, né, de aprendizado católicos eu tive na minha infância, na minha adolescência, mas como eu falei, eu sempre fui muito curioso, então eu sempre quis saber além daquilo que me passava, eu sempre tive esse lado crítico de querer saber além. Mas isto tudo, nessa série e outras coisas mais, mostra um lado muito humano, né, desse Jesus Cristo, que consegue extrair, que consegue tirar de cada pessoa da equipe o melhor que ela pode oferecer, né? Então, acho que isso também vai muito da liderança, né? Só que para fazer isso, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso trabalhar o meu lado pessoal, de eu fazer as minhas pausas para me concentrar, como é que eu estou, como é que eu estou lidando, como que eu lido com aquilo que eu não sei lidar. A gente falou de resiliência, né? Como é que eu lido com aquilo que para mim é difícil, né? Deixa eu falar uma coisa aí para você. Essa reflexão não vai. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu ouvi exatamente o que eu gostaria de ter ouvido aí de você, que é difícil hoje definir um líder. Tá? Existe aí livros e tudo mais, aí, uma série de lugares aí que dão algumas definições simples aí de líderes. Sim. Então, uma delas eu já vi, líder é aquele que serve aos seus liderados. Né? Sim. Famoso. Mas eu acho que hoje, diante de toda essa dificuldade que existe para definir o que é um líder, uma frase que você disse, eu acho que ela é uma boa referência para dizer o que é um líder. O líder consegue extrair o melhor de cada um dos seus orientados. Isso sim. Isso. Porque o líder, que é líder mesmo, na minha opinião, né, ele não exige o impossível, ele exige o melhor de cada um. Perfeito. E às vezes a pessoa não sabe que tem aquele melhor dentro dela. Sim. Às vezes a pessoa, tipo assim, o líder chega e fala, carrega aquela cadeira ali até um lugar X. Daí o cara fala, pô, eu não consigo carregar uma cadeira. Uhum.
Ele não sabe como carregar uma cadeira, tá certo? Sim. Aí que eu estou dando um exemplo esdrúxulo. Sim, então o líder pega e fala, não, olha, se você pegar um carrinho, colocar a cadeira em cima, daí você vai conseguir transportar ela. Aí o cara pega e fala, pô, eu consegui, olha que beleza, consegui transportar a cadeira. Sim. E daí o líder deu um cutucão nele em algo que estava lá latente dentro dele, parado lá, ele pegou e deu um estímulo, né? Sim. E conseguiu andar. Então, o líder realmente hoje é uma coisa muito difícil de definir. Agora, o que acontece? Eu gosto muito de história romana. Uhum. E na história romana lá, não existia nenhum cara que seria general, porque ele era o mais bonitinho, porque ele era político, etc. Tal. Sim. O general só conseguia ser um general se ele fosse um ótimo guerreiro. Sim. Detalhe, o melhor do exército dele. Sim. Então, se alguém chegasse lá e falasse assim, eu quero ser general, eu falo, então tá bom, luta comigo, se você me ganhar de mim, você é general. Sim. Né? Então, isso também é uma outra definição possível de líder, tem que ser algo para as pessoas se espelharem. Sim, por isso que eu te falo, quando eu te falo, eu vejo hoje, Garcia, aí é a minha crítica, né? Eu vejo hoje pessoas se auto-intitulando, falando que são mentores em diversas áreas, né? Vou pegar a sua área de TI, né? Não, porque eu sei, porque eu sou digital influencer, eu sou marketing digital, mas o que você já fez efetivamente? Qual que é a tua história? Qual que é a tua experiência? O que você já passou, que você acertou e que você errou? Aonde você caminhou, que você teve situações que você foi desafiado a ter que pensar diferente, agir diferente, tomar uma decisão que talvez só você pudesse tomar, e essa decisão causou impactos, né, na empresa, nas pessoas, etc. Qualquer que seja esse impacto. E mais do que isso, aquilo que eu já falei antes, como que você lidou com isso? Então, acho que assim, a liderança ela se constrói, claro, com estudo, com preparo, com autoaprendizado, com conhecimento, mas é a prática do dia a dia que vai te formar efetivamente esse líder. Né? Então, assim, saber que a liderança tem a ver, por exemplo, com inspirar pessoas, é muito bonito, é muito bacana, é muito poético. Mas que raio de fato é inspirar pessoas? É fazer o quê? É conceder tudo para todo mundo? É fazer que as pessoas gostem de você? É ser aquele líder permissivo que tudo, né, tudo deixa acontecer? Não, inspirar pessoas é isso que você falou. É dar uma instrução, ver que a pessoa de repente não tem a capacidade, ou ela não se sente capacitada, ou ela não é efetivamente capacitada. Instruir, preparar, acompanhar, seguir, incentivar. Então, assim, são várias ações que fazem com que essa liderança efetivamente aconteça. Né? E o que eu vejo hoje é isso. Existe uma grande romantização também, né, em vários aspectos hoje. Né? E a liderança tem essa questão dessa romantização também. Então, assim, ser um líder hoje é ser uma pessoa que passa por diversos desafios. Mais do que tudo isso, como eu já falei antes, é como eu lido com esses desafios e o que eu aprendo com eles. Né? Então, hoje, eu tomei uma decisão, essa decisão, de repente, não foi a melhor. Eu falo isso, eu tenho um exemplo, né, que é na área acadêmica, como professor. No momento que eu estou em sala de aula, eu sou o líder daquele grupo, como um professor, né, no qual eu tenho que conduzir. E o grande desafio que eu falei antes, né, o grande desafio hoje é você conseguir interpretar nesse grupo tão diferenciado que a gente tem, de pessoas com origens diferentes, com necessidades diferentes e tudo mais, como é que eu consigo fazer com que essas pessoas estejam ali, naquele momento, junto comigo? E eu sei que, ao mesmo tempo, por mais habilidades que eu tenha para conduzir uma aula, para desenvolver um determinado programa, ou enfim, vão ter situações nas quais eu não vou ter pleno controle, pleno domínio. Né? Então, a liderança passa por isso. Eu tenho que saber também lidar com algumas frustrações, porque nem sempre eu vou conseguir extrair o melhor de todo mundo. Né? Até nessa série que eu citei, né, The Chosen, é muito interessante porque mostra um Jesus Cristo que se frustra com os seus mentorados, com os seus liderados, né, com os seus apóstolos. E é muito curioso isso, porque assim,
apesar de ser Jesus Cristo, ele se frustra, ele fala, caramba, não é possível que vocês não entendem que tem que ser assim, ou que tem que fazer. E isso é o lado bacana da liderança, esse é o lado humano, efetivamente, da liderança, né? Você não vai ser perfeito, não vai acertar sempre, mas quando eu errar, ou quando o mundo à minha volta não me der de volta aquilo que eu quero, ou como eu espero, o como eu lido com isso é que vai fazer a grande diferença, né? Porque se eu ficar com raiva, se eu ficar perseguindo, se eu ficar chateado, isso tudo efetivamente me tira todo esse papel de liderança. Então, acho que passa por aí, né? Eu tenho trabalhado muito nos últimos tempos a associação da questão da liderança com a inteligência emocional. São duas áreas que eu gosto muito, que eu já trabalho há um bom tempo, e eu vejo cada vez mais a necessidade desse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de entender essa questão emocional, né, que passa por tudo isso que eu já comentei. E eu acho que a liderança, o grande trunfo hoje de uma boa liderança, nos tempos atuais, é conseguir entender como que eu lido com esses processos meus, emocionais meus, e em relação às outras pessoas. O que eu enxergo hoje, o desafio de hoje é este. Sim. Eu só queria voltar um pouco aí na nossa conversa, até para deixar claro aí para as pessoas que estão assistindo aqui. Quando você fala que Hitler foi um grande líder, para deixar claro aqui, porque eu entendi exatamente o que você quis dizer. Sim. Eu só quero reforçar isso. Nós aqui, de forma nenhuma, apoiamos nada que o Hitler fez. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo puramente do ponto de vista para o povo dele, quando ele se tornou um líder, o que ele foi em termos para este povo. A representatividade que ele teve naquele momento histórico. É algo extremamente pontual. Isso. E como qualquer líder nefasto, porque ele, tirando o lado de bom líder para o povo dele, ele tinha um lado nefasto. Ocultou algumas coisas do povo. Sim. Então, o povo que acreditou nas palavras dele, acreditou lá no bem que ele estava fazendo lá para o povo, lá melhorando a economia, melhorando o padrão de vida do povo dele naquela época lá, ocultou outras coisas que eles estavam fazendo, que é o lado nefasto que o planeta inteiro conhece. É desnecessário dizer aqui, que é campo de concentração, atrocidades das mais variadas possíveis. Né? Mas do ponto de liderança para o povo dele, ele foi um grande líder. Isso não tem o que se questionar. Assim como a gente tem diversos outros exemplos, né, Garcia? Tanto semelhantes a ele, né, que assim, que para o momento e para a situação específica foram grandes líderes, apesar de terem cometido diversas atrocidades extremamente rejeitadas por todos nós. Obviamente ninguém aqui está defendendo nada disso, muito longe disso. Né? Ao contrário, nós temos outros que também, né, tiveram. Eu tenho dois que me vêm à cabeça que foram pessoas que até então eram pessoas sem nenhuma expressão nesse sentido, que por alguns fatos históricos ganharam esse status de grandes líderes. Um deles foi o Mandela, na África do Sul, né, que até então era uma pessoa que tinha algumas atuações ali bem pontuais, mas a partir de uma determinada situação histórica ele se tornou um grande líder. E o Gandhi, que são duas pessoas, né, que são vistas hoje como grandes líderes, né, que tiveram ações pela pacificação ou ações pela quebra do apartheid na África do Sul, enfim, mas que ao mesmo tempo também foram pessoas que durante um período histórico de suas vidas não tiveram essa representatividade, né, mas naquele momento geraram ali um olhar diferenciado, né, por causas ou por alguma situação. Então, quando a gente fala de liderança, eu acho que é importante a gente ter um olhar isento, né, como você falou antes, de política, de preferências, ou até claro, quando você falou de história romana, a história romana, em termos de liderança, ela é cheia de exemplos extremamente interessantes, e ao mesmo tempo também. A história romana é feita de muito sangue, é feita de muitas dominações, não só a romana, mas de diversas outras. Um dos grandes líderes que se considera da humanidade, Alexandre o Grande,
não era um cara bacaninha, não era um cara que era bonzinho com todo mundo, ele era um guerreiro, né? Mas é considerado um grande líder por ser um grande estrategista, e assim vai. Então, quando a gente pensa na história da humanidade, nós vamos ter grandes líderes controversos, que tiveram um papel de liderança significativa, mas que, obviamente, cometeram atos, tiveram ações que são muito questionáveis, né? E aí, quando eu falo para você, quando a gente traz isso para a nossa realidade hoje, do nosso dia a dia hoje, a gente não tem mais esses grandes líderes, né? Temos pessoas aí que podem servir de alguma referência, mas no dia a dia mesmo, a liderança, ela é lidar com essas questões pragmáticas da nossa vida, né? Como é que eu lido com um funcionário que se atrasa com frequência? Como é que eu lido com uma pessoa que não gera uma produtividade adequada? Como é que eu lido com conflitos dentro da minha equipe? Essa é a liderança que a gente espera hoje. Não uma liderança estratosférica, né? Que eu vou causar ali uma mudança emblemática em alguma empresa. Então, para as pessoas, talvez para o nosso público, né, do dia a dia, a liderança que a gente tem que olhar aqui é essa liderança de como que eu conduzo a minha equipe, as minhas ações, como é que eu estou lidando com as situações que me acontecem ali. E uma das coisas que eu sempre recomendo, até nas minhas mentorias, é ter como se fosse assim, uma agenda, né? Pega um caderno ou uma agenda mesmo e vai relatando as situações que você tem. Esse é um exercício extremamente importante para que você possa ir vendo qual que é o seu progresso. Você está tendo dificuldades, como é que você está lidando com aquilo? E em alguns casos, às vezes existem situações, e a liderança muitas vezes é um papel bastante solitário, em algumas situações é importante pedir ajuda. E pedir ajuda, que eu falo, não é para um amigo, talvez vai te dar uma opinião que pode piorar a situação, mas muitas vezes é pedir ajuda para um profissional, seja um mentor, um psicólogo, um coach, um consultor, alguém que já tenha passado por isso ou que trabalhe com isso, porque em algumas circunstâncias, sozinho, demora mais, há chances de cometer mais falhas. Então, é importante também ter essa capacidade de enxergar e falar assim, puxa, preciso de ajuda, não estou sabendo lidar da melhor maneira, ou não estou sabendo controlar a situação que está me acontecendo, não estou conseguindo progredir na minha carreira, sinto que as minhas ações não estão causando o efeito que eu gostaria. Então, tudo isso são sinais de alerta para encontrar um caminho ali, talvez mais específico, mais profissional, uma ajuda, um pedido de ajuda que pode ser importante para seguir em frente, né, para lidar com essas situações. Rogério, o papo nosso aqui está muito bom, mas nós estamos tendo que encerrar aqui por questões de horário. Sim, né? Claro. Então, eu agradeço muito aí a sua participação aqui, a nossa conversa foi muito boa. Espero que a gente tenha ajudado alguém aí que esteja nos assistindo aí. Está feito o convite aqui para uma próxima oportunidade de você participar aqui de novo aqui comigo, para a gente tratar de outros assuntos. Claro. Tem muita coisa que a gente pode falar e tentar transmitir alguma mensagem positiva para as pessoas. E por hoje é isso. Eu agradeço aqui de novo a sua participação aqui. Para você que nos assiste aí, eu aguardo você no próximo programa aí, tá bom? Esse foi o Papo na Cidade, hoje aqui com o Rogério Martins. Até lá. Tchau.